Boa tarde, meus amigos. Dando continuidade ao nosso vídeo anterior, que é sobre estado vibracional, a relação entre projeciologia, estado vibracional, fenômeno do estado vibracional, a relação entre o Qigong, o estado vibracional, e as formas de instalação do estado vibracional. Então, no vídeo anterior, eu falei de algumas formas de instalação do estado vibracional que partem pela movimentação inicial das energias em circuito fechado. Ou seja, você move as suas energias através do circuito fechado, chamado de pequena circulação, ou move as suas energias através da grande circulação, que pode ser pelos canais de meridianos ou pode ser pelo Thrusting Channel, que é o canal do empuxo, canal da vontade, que é o que toca o topo da cabeça até as solas dos pés em movimentos de subida e descida das energias, tal como relatado na literatura da projeciologia, especificamente da descrição técnica realizada pelo nosso então professor Valdo Vieira. E a OLVE, tal como descrita pela nossa colega Nancy Trivelato, oscilação longitudinal voluntária das energias. É a mesma técnica, é o mesmo movimento. Existe uma terceira possibilidade de instalação do estado vibracional, que é a instalação direta do estado vibracional, que eu considero a manobra mais difícil delas. Por outro lado, se eu considero que é possível eu partir do repouso e pular para a condição de estado vibracional sem passar pela movimentação das energias, vamos deixar aqui bem claro o que é a instalação direta do estado vibracional, como eu estou tentando colocar aqui para você, certo? É você partir do repouso e pular do repouso para o estado vibracional sem esse intervalo de tempo que está aqui representado entre o meu dedo direito e o meu dedo esquerdo, que seria o intervalo de tempo que eu gastaria movendo as energias. Então eu pulo do 0 para o 10, vamos dizer assim, que é o estado vibracional, ou para o 8, vamos considerar que o estado vibracional ele começa no 7 e vai até o 8. Então, eu pularia do 0 ao 7, ou do 0 ao 8, ou do 0 ao 9, ou do 0 ao 10, sem passar pela movimentação das energias. Tá? Um pouco eu falei sobre essa possibilidade no vídeo sobre projeção lúcida e estado vibracional, onde eu tive a oportunidade de, apesar de não ter sido o foco da vivência extracorpórea, o amparador extrafísico de aparência asiática, especificamente chinesa, ele, naquele momento ali, ele fez a instalação direta do estado vibracional e eu pude ver como ele instalou. Extrafisicamente, é muito mais fácil para a gente ver um amparador que domina a técnica, que domina esse movimento de Fati, que é o nome chinês dado a isso. O que é Fati? Fa significa todo movimento em que eu parto do repouso e alcanço o pico de potência sem passar pelo caminho até chegar lá. Então, Fati significa quando eu parto do repouso e alcanço o pico vibracional, que é o estado vibracional, que é a vibrostase, sem passar pelo caminho entre um ponto e outro. Então, nesse momento, esse amparador ele fez isso aí e eu vi ele fazendo. Né? Ele simplesmente saiu do 0 para o estado vibracional e controlava do 7 ao 10, ele conseguia ter domínio frequencial, vamos dizer, o campo vibrátil, ele conseguia aumentar para o 10 e diminuir para o 7, sendo que abaixo de 7 já não é mais estado vibracional. Estou botando... Essa régua aqui é uma régua hipotética, tá? Só para a gente conseguir se comunicar aqui. Onde ele fez essa manobra. A partir dali eu comecei a treinar isso aí.
Paralelo a isso, o Qigong, existe uma técnica chamada de uma manobra chamada de Fa Jin. O que é o Fa Jin? É a mesma coisa que o Fa Ti, porém o Jin significa que eu alcanço a minha potência física, o meu pico de potência partindo do zero ao pico de potência. Eu vou fazer uma demonstração aqui bastante simplificada para você ver o que é o Fa Jin, por exemplo, dentro do Qigong, tá? Não é um Fa Jin dentro das lutas, apesar de que o Fa Jin é usado nas artes de luta marciais chinesas antigas. Então, o Fa Jin que eu estou comentando aqui seria esse aqui. Eu parto do repouso, ó. O repouso dentro do Qigong é um repouso dinâmico, não necessariamente eu preciso estar com o meu corpo parado para estar em repouso. É um repouso de relaxamento, que significa um repouso de regulação. Então, eu fico no repouso. Mais uma vez. Então aqui nessa demonstração bem simples, né? Eu parto do repouso e pulo de um pico de potência e volto ao repouso. Ele é parecido, se a gente for ver, com o movimento dos animais, quando os animais atacam. Os animais eles fazem justamente isso. O gato, por exemplo, que a gente tem mais convívio com o gato, ele é capaz de sair daquele estado de estar ronronando, que ele fica quando está parcialmente dormindo, para o pico do ataque, quando ele dá a patada, por exemplo, e volta ao estado de repouso numa velocidade muito grande. Então, o Fa Jin é o treinamento da nossa capacidade de sair do repouso, alcançar o pico da nossa potência, e isso eu posso utilizar numa corrida, ou sair do zero e dar a explosão. Fa significa explosão também. É a exteriorização do Jin, a explosão máxima, toda a nossa potência. Quando eu preciso, por exemplo, um exemplo de Fa Jin, onde uma criança está sendo soterrada e a mãe, ela tira ela pega toda a sua potência energética, tudo que ela tem de potência e consegue tirar o filho daquela condição. Isso é um Fa Jin instintivo que a pessoa faz ali. Agora, tecnicamente, nesse exemplo que eu fiz aqui, eu parti do repouso e alcancei o pico da minha potência muito rápido e volto para o repouso. Então, o Fa Ti, que é a instalação direta do estado vibracional, apesar de que não só o estado vibracional é um dos picos de vibração dentro das manobras do Fa Ti, é uma ciência bastante extensa, pouco divulgada, porque a maioria dos textos estão em chinês ainda. O Fa Ti, especificamente a instalação direta do estado vibracional, que é partir do zero e alcançar o pico vibrátil, ele parte da mesma lógica desse movimento que eu fiz agora para você aqui. Então, hoje em dia, como que eu faço o meu treinamento? Eu treino o Fa Jin e aplico no Fa Ti o mesmo princípio de sair do zero e ir para a potência física. Eu saio do zero e tento atingir a minha potência magnética, que seria esse estado vibrátil, esse estado vibracional. Então, aqui, apesar de que não sei se é possível que você perceba, eu vou ficar aqui em silêncio alguns instantes aqui e vou fazer a instalação direta do estado vibracional. Se você conseguir perceber, mesmo no vídeo, não sei se seria fácil essa percepção.
O que eu fiz aqui? Eu instalei 3 vezes o estado vibracional. Eu fiz uma instalação, voltei ao repouso. Fiz outra instalação, sustentei a instalação e voltei ao repouso. Fiz outra instalação e voltei ao repouso. A sensação aqui para mim é evidente aqui de alteração aqui da pulsação do meu campo de energia. Se você conseguir aplicar esse princípio de sair do zero e ir para a explosão, você pode aplicar isso numa corrida, você pode aplicar isso falando muito rápido, você pode aplicar isso andando de bicicleta, você pode aplicar isso para conseguir atingir uma meta. O Fagin é fundamental para você atingir uma meta, porque você precisa de toda a sua potência para alcançar um objetivo, dependendo do tipo de objetivo, de modo que a gente afaste as influenciações de perturbação do ambiente, que são muitas, né? Todo mundo sabe aqui, até porque um dos maiores interesses que todos nós temos no estudo e no domínio do estado vibracional é que o estado vibracional ele realmente aumenta potentemente a nossa capacidade de autodefesa energética, parapsíquica, e aumenta a autoconfiança, aumenta a nossa capacidade de... diminui o nosso medo de se expor, o medo do que o outro vai pensar, aumenta a minha capacidade de estar aqui diante de você, falando desse assunto aqui de maneira livre, aberta, sem censura, sem nenhum tipo de reserva, abertamente aqui, ok? Então, o estado vibracional é uma das áreas mais relevantes dentro da projeciologia, que é o domínio do energossoma, as projeções energéticas que nós podemos realizar pelo domínio do energossoma, que a parte da projeciologia, olha que interessante, né? Dentro de um estudo interdisciplinar aí que eu venho fazendo já há muitos anos. Eu já pratico Tai Chi Chuan desde a década de 90, dou aula já faz muitos anos, o Qigong pratico há mais de... desde 96, se não me falha a memória, estamos em 2019, já há mais de 20 anos que eu pratico isso. Então, a parte da projeciologia que se dedica ao domínio do energossoma, na China é chamada de Qigong, dentro da parte do Qigong interno. Então é muito interessante a relação das disciplinas, para a gente ver que não é só a projeciologia que vem trabalhando com isso, essa área já é desenvolvida já há muito tempo. Lá na Índia também é chamada de Pranayama, que é a mesma coisa que o Qigong, são as técnicas de domínio do prana, que é o Qi, né? Você que já é letrado um pouco nessa área sabe do que eu estou falando. Quem está iniciando agora no aprendizado dessa disciplina, fica a instigação aí para que você possa se aventurar no estado vibracional, ok? Então a prática do Fagin, que é a potência, a externalização máxima da nossa potência, faz com que as energias fiquem mais soltas. Esse é um dos objetivos também de treinamento do Fagin, que é a soltura da energia mais densa, muscular, a soltura das articulações, a soltura óssea, a liberação da agressividade, da potência yang, de modo que as energias se soltando, os meridianos se abrindo, a energia sozinha pulsando, isso potencializa e facilita a instalação do estado vibracional. Eu não estou entrando no mérito aqui dos fatores bloqueadores do estado vibracional, eu estou aqui entrando no mérito dos fatores facilitadores, que independente dos fatores bloqueadores, se você tiver Yi-Jin, que é a intenção reta, a sua boa intenção, a intenção do coração benevolente, a amorosidade, a sua bondade e a sua potência, a sua vontade, o seu desejo
mais poderoso, com energia, livre da sua censura, livre do seu medo de ser ridículo, livre de todo tipo ou do máximo de amarras e de limitações que possam estar te impedindo de alcançar o estado vibracional. Porque o estado vibracional, colocando aqui, quando a gente alcança ele numa potência 10, vamos dizer, que beira ao 10, que seria o estado vibracional máximo, que produz a projeção lúcida, a pessoa não pode ter censura. Então, a minha dica que já vai trabalhando a sua censura, se livre das suas censuras, dos seus medos. Se você tem medo de ser ridículo, se livre disso. Por quê? Porque, como eu digo assim, nós já somos ridículos mesmo, o jeito que nós vivemos, a vida humana é um pouco ridícula mesmo, o modo como o ser humano ele finge não ser bicho é ridículo mesmo. Então, já sabendo de antemão que nós temos uma grande parcela de ridicularidade na nossa personalidade, então o medo de ser ridículo minimiza e a sua capacidade de ter liberdade, de sair do ponto 0 até o ponto 7, 8, 9 ou 10, que é o estado vibracional, vai aumentar. Isso eu te garanto por experiência própria. E se você está assistindo esse vídeo aqui, também tem as suas vivências sobre estado vibracional e compartilhe do que eu estou falando aqui, se identifica com isso, peço que comente para que a gente alcançar aqui, iniciar aqui um debate, um diálogo aberto a respeito da importância do domínio das energias em primeiro lugar e em segundo lugar do domínio do estado vibracional. Fundamental também no domínio do estado vibracional que você se desenvolva sexualmente e alcance orgasmos potentes, se liberte dos seus pudores, porque existe uma relação direta entre estado vibracional, a vibrostase e o orgasmo. O orgasmo seria um tipo de vibrostase física, orgânica, que nos dá um prazer muito profundo, físico. Todo mundo aqui que alcança o orgasmo sabe disso. E o estado vibracional, ele proporciona também um prazer também bastante interessante, diferente do orgasmo físico, bastante interessante ao experimentador, ao parapsiquista, ao aventureiro do caminho do desconhecido, ao aventureiro do caminho da evolução da consciência. Então aqui eu falo para você que é aventureiro, que quer se aventurar, que não se contenta com uma vidinha, com um modo de vida, com um modo de vida limitador, preso. Então é para você que eu estou falando, para você que quer ser livre, quer se libertar. Então você pode seguir com segurança as dicas que eu coloquei aqui. Elas são frutos de muita investigação e muita autoinvestigação. Valeu, meus queridos. Fico por aqui, então. Esses 2 vídeos falaram sobre como instalar o estado vibracional. São vídeos simples, introdutórios e que servem, antes de qualquer coisa, para te instigar, te provocar, sim, a você estudar em si próprio o seu estado vibracional e estudar o que já existe de publicação, conversar com pessoas que mexem com isso e convido você a fazer as práticas chinesas do Qigong. Vai ajudar muito no seu domínio energético. Valeu, meus queridos. Um grande abraço, as melhores energias e que 2019 seja um ano muito interessante, de muitas aventuras evolutivas.